Você já parou para pensar que muitas das coisas que você faz no dia a dia não são escolhas conscientes, mas são fruto de um processo de condicionamento que eu e você somos submetidos em nossas vidas? Quer entender um pouquinho mais porque nós nos comportamos da forma como nós nos comportamos? Então fique conosco nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre condicionamento do comportamento. E já para te trazer um condicionamento, peço que, se você gostou do tema, já deixa a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma programação aqui, vídeos diários de segunda a sexta aqui no nosso canal do YouTube. Podemos entender o condicionamento como um processo de aprendizagem pelo qual repetimos comportamentos baseados em experiências passadas. E este processo pode ser consciente ou inconsciente. Mas aqui para nós, a grande maioria dos comportamentos condicionados acontecem além da nossa consciência, ou seja, de forma inconsciente. Não percebemos ou não estamos atentos o porquê agimos, fazemos e muitas vezes pensamos daquela forma. Você talvez já ouviu falar em Pavlov e as suas experiências clássicas com cães. A partir daí surgiu os estudos do condicionamento clássico, uma forma de tentar entender, explicar como os seres humanos e os animais aprendem através, inclusive, de condicionamentos, normalmente do ambiente externo. O condicionamento, ele explica muitos dos nossos hábitos de consumos e até mesmo porque nós nos sentimos da forma que nós nos sentimos. Podemos, inclusive, destacar como o condicionamento, ele vem moldando há décadas o nosso comportamento, inclusive como consumidores. Afinal, muitas marcas utilizam jingles ou logotipos fazendo uma exposição repetitiva para que você associe aquele jingle, aquela logotipo, uma determinada frase ao seu produto e geralmente associando a um sentimento de bem-estar e felicidade nas campanhas. Assim, é muito importante que eu e que você tenhamos a consciência e a compreensão de que a forma como nós nos comportamos, pensamos e até mesmo sentimos vai muito mais além do que o processo que no momento nós estamos percebendo conscientemente. É por isso que hoje eu trouxe uma leitura para você, falando sobre o poder do condicionamento, do livro 50 Ideias de Psicologia que você precisa conhecer, do autor Adrian Furman. Excelente leitura e uma rápida leitura para a gente compreender um pouco melhor o poder do condicionamento em nossas vidas. Estou então com o livro 50 Ideias de Psicologia que você precisa conhecer. Se você quiser depois, vou deixar aqui o link desse livro na descrição do vídeo, mas nós vamos para o capítulo 42, página 172. O poder do condicionamento. Eu acredito que não serei considerado imprudente se expressar a crença de que experimentos para investigar as atividades nervosas superiores de animais produzirão não poucas indicações para orientar a educação e autoeducação do homem. Pavlov, 1928. A capacidade e a clara disposição dos animais de circo de fazer truques em resposta aos comandos dos treinadores costumavam fascinar nossos pais e avós. As pessoas ainda gostam de ver focas, golfinhos e até baleias assassinas se apresentando em grandes aquários públicos. A questão é, como os animais podem ser treinados para executar essas tarefas interessantes e surpreendentes? Cães e cinetas. O reflexo condicionado foi descoberto por Ivan Pavlov, um fisiologista russo e ganhador do Prêmio Nobel. O conceito desenvolvido por ele foi incorporado à cultura popular devido ao famoso exemplo dos cães de Pavlov. Todos os animais salivam quando estão com fome e quando veem ou sentem o cheiro de uma comida da qual gostam.
Esse é um reflexo natural, evoluiu para facilitar o processo da digestão e ingestão dos alimentos. Pavlov começou realizando procedimentos cirúrgicos em cães para medir a qualidade e quantidade de salivação em preparação dos alimentos para uma boa digestão. Pavlov descobriu que, se uma sineta sempre fosse tocada logo depois que o cão via a carne, com o tempo bastaria tocar a sineta sem mostrar a carne para o cão começar a salivar. Só o som da sineta já bastava para acionar o sistema digestivo fisiológico do cão. O processo também funciona com pessoas, e com todos os alimentos e com muitos sons diferentes. O condicionamento é mais eficaz se o estímulo incondicionado, no caso a comida, ocorrer quase simultaneamente com o estímulo condicionado, a sineta. E quando os dois estímulos são fortes e intensos, um grande e suculento bife e um som muito alto da sineta. Um reflexo condicionado ocorre em condições específicas, quando um estímulo indiferente ou irrelevante é emparelhado ou combinado com um determinado estímulo que, em geral, produz uma resposta específica. Depois de um tempo repetindo essa ação, o estímulo indiferente consegue por si só produzir essa resposta específica. Esse é o estímulo condicionado que causa o reflexo, ou em outras palavras, o estímulo indiferente que provoca a resposta condicionada. Para preservar o reflexo, a associação deve ser completada. Se a sineta tocar repetidas vezes, mas sem a presença da carne, a resposta tem menos chance de ocorrer. Desse modo, a comida é um estímulo incondicionado. Ou seja, se mostrar uma comida que você gosta e você estiver com fome, você vai ativar seu sistema fisiológico digestivo, inclusive salivando. A salivação, em resposta à comida, é um reflexo incondicionado. Ou seja, você não controla a salivação. Ela vem por um próprio processo natural, fisiológico do nosso corpo. Já o som da sineta é um estímulo condicionado. Ou seja, se eu não tivesse feito o treinamento do condicionamento e pegasse a sineta e tocasse para os cães, eles não iriam salivar. Mas a partir do momento que toda vez que eu apresento o bife, eu estou sempre tocando a sineta, repetidas vezes, acontecendo isso em momentos, diferentes e repetidas vezes, os cães inconscientemente vão associar o barulho da sineta à apresentação do bife e vão estar ativando, só escutando o barulho da sineta, o seu sistema digestivo fisiológico com, por exemplo, novamente, salivando. Então, essa salivação ao estímulo apenas da sineta é chamada de reflexo condicionado. A resposta condicionada pode se voltar a excitar e aumentar as chances de um comportamento ou o contrário, tentando inibir esse comportamento. Os resultados são claros e previsíveis e a intensidade do condicionamento aumenta a cada repetição, mas cada repetição intensifica menos o condicionamento em relação à repetição anterior. Dito de outra forma, depois de um tempo, a intensidade do reforço cai. Uma história famosa ilustra o que os psicólogos chamaram de comportamento supersticioso. Um etólogo tinha um laboratório cheio de pombos. Os pombos demonstravam ser capazes de reconhecer e distinguir entre diferentes formas e cores. Eles já estavam acostumados com a velha rotina de ganhar comida pela resposta correta. No fim de semana, o pesquisador foi para casa, mas se esqueceu de desligar os alimentadores de alguns pássaros. Os alimentadores eram acionados a cada meia hora, liberando uma porção de saborosa guloseima. Naturalmente, para os pássaros, parecia que eles tinham sido recompensados por algo que estavam fazendo. Assim, eles repetiram o comportamento a cada 30 minutos. E lá vinha a recompensa. Alguns bicavam a gaiola,
outros levantavam as duas asas, alguns davam piruetas no fundo da gaiola e ainda outros arrulhavam agradecidos. A comida era distribuída incondicionalmente, mas os pombos viram conexões e fizeram associações causais, acreditando que foram eles que ocasionaram a justa recompensa. Isso tem muito a ver com os nossos comportamentos, inclusive supersticiosos. A gente já escutou muitas vezes, né, jogadores de futebol, os treinadores, que acabam vestindo uma mesma peça de roupa ou utilizando o mesmo procedimento para entrar num campo de futebol, numa quadra de basquete, porque quando ele entrou em uma determinada vez, ele conseguiu alcançar, né, quando ele usou aquela roupa, quando ele entrou, por exemplo, pisar com o pé direito, ele conseguiu alcançar o resultado que ele esperava. E ele começa a repetir, esperando que aquele comportamento seja uma causa do sucesso ou da meta alcançada, né, do jogo vencido. Olha como nós não somos diferentes dos outros animais, né? Em outro estudo famoso envolvendo crianças de 3 a 6 anos, os pesquisadores deixaram uma caixa de plástico para colocar bolinhas de gude e um palhaço mecânico do tamanho de uma criança, apelidado de Bobo. No início do experimento, cada criança pôde escolher um brinquedinho que queria ganhar. Depois o boneco Bobo lhes foi apresentado e eles foram informados que, de tempos em tempos, o palhaço liberaria uma bola de gude que a criança deveria colocar na caixa de plástico. Quando o número suficiente de bola de gude fosse coletada, a criança ganharia um brinquedo. Bobo foi programado para liberar bolinhas em um intervalo fixo, independente do comportamento da criança. As crianças foram observadas por um espelho bidirecional em uma sessão de 8 minutos por dia durante 6 dias. Os resultados mostraram que 75% das crianças desenvolveram uma resposta supersticiosa distintiva. Algumas crianças ficavam na frente do boneco Bobo fazendo caretas para ele. Outras tocavam o rosto, o nariz do boneco. Ainda outras bambaleavam e rebolavam o quadril. Uma menina sorria para o Bobo e outra o beijava no nariz. Em todos os casos, as crianças exibiam esses comportamentos repetidamente em várias sessões. Todas elas acreditavam que suas ações eram recompensadas com as bolinhas de gude. Desse modo, elas foram submetidas a um condicionamento clássico. O poder da música. Publicitários sabem que as pessoas associam determinadas músicas com certos eventos, estados de espíritos e produtos, alternando seu comportamento de compra. Na verdade, as pessoas podem ser influenciadas por estímulos musicais sem jamais se conscientizarem claramente da música tocando ao fundo. Em um estudo musical, os psicólogos tocaram uma música tradicional francesa, acordeão, ou uma música tradicional alemã, bandinha de metais, em uma loja e observaram que o tipo de vinho que os clientes compraram correspondeu ao tipo de música tocada. Nos dias da música francesa, 77% dos vinhos vendidos foram franceses. E em dias de música alemã, 73% dos vinhos vendidos foram alemães. As pessoas tiveram 3 ou 4 vezes mais chance de escolher um vinho que correspondia à música tocada do que um vinho que não correspondia à música tocada naquele dia. O condicionamento clássico influencia não só o comportamento, mas também as nossas emoções. É possível condicionar um animal a responder um sinal e logo suprimir a resposta, associando também a algum evento desagradável, como um choque elétrico, um banho de água fria. Nos seres humanos, tem sido possível induzir a curar respostas fóbicas pelo condicionamento. Assim, é possível levar uma criança pequena a ter medo de gatos, assustando-a com um ruído alto e cada vez que ela ouvir, ver ou tocar um gato. Isso deve resultar rapidamente na chamada pedinofobia. No entanto, a fobia pode ser extinta expondo gradativamente a criança a um gato,
recompensando-a com estímulos agradáveis. Lembrando que a gente não pode estar fazendo isso. Além disso ser uma violência, né, emocional à criança, fere princípios éticos da psicologia. A dessensibilização sistemática foi descrita pela primeira vez pelo neo-behaviorista Joseph Hope. A técnica foi considerada útil para pacientes capazes de identificar um foco específico para explicar suas ansiedades, como o medo de ambientes fechados ou de falar em público. Os pacientes são solicitados a imaginar cenas causadoras desse tipo específico de ansiedade, enquanto o terapeuta os ajuda a manter um estado de relaxamento. O emparelhamento do relaxamento com o confronto da ansiedade reduz o medo do processo da inibição recíproca. Se os pacientes conseguirem manter um estado de relaxamento diante de estímulos causadores de ansiedade, o que é que acontece? Os estímulos perderão a força. A ideia condensada desse capítulo é: as respostas podem ser aprendidas. Bem, estamos chegando ao fim de mais um programa aqui do nosso canal. Hoje nós abordamos um pouco os condicionamentos do comportamento. Se você gostou desse programa e quer programas mais parecidos com esse, deixa aqui na descrição do vídeo tuas sugestões. E lembre-se, vamos condicionar comportamentos positivos que nos ajudam bastante. Deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.